Primeiramente, boa noite. Queria agradecer aí a presença de todos vocês numa quinta-feira à noite, às 8h05 da noite, vocês escutando aqui um japonês falando. Eu estou muito feliz de estar apresentando isso para vocês, estou muito feliz de estar trazendo esse conteúdo e dando início aí mais uma saga na minha vida. Mas antes de começar, né, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o Keiichi Ozawa, sou investidor de criptoativos há 3 anos e agora educador. E hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre como montar uma carteira que seja sólida e lucrativa no longo prazo. Sempre pensando no longo prazo, beleza? Mas antes de começar a falar sobre o conteúdo, né, deixa eu me apresentar, deixa eu contar um pouquinho da minha história. Bom, galera, eu sempre fui uma pessoa que queria escapar do status quo. Ou seja, eu sempre fui uma pessoa que não gostou desse ciclo vicioso de ter que trabalhar, né? E depois juntar um dinheirinho, todo dinheirinho por mês e, quiçá, depois de 30 anos conseguir conquistar a liberdade financeira. Não que eu não goste de trabalhar, eu adoro trabalhar, eu adoro produzir conteúdo para vocês, eu adoro falar sobre cripto, mas eu queria saber se tivesse alguma maneira para eu conseguir acelerar isso, que eu conseguir acelerar o tempo que eu conseguiria alcançar minha liberdade financeira. Então foi aí que eu comecei mesmo a estudar sobre o mercado financeiro, mas voltado para o mercado tradicional. Só que eu tive um erro, eu cometi um grande erro, que foi pensar no curto prazo. Eu comecei no mercado tradicional investindo, na verdade, especulando, fazendo day trade. Então fiz curso de análise técnica, fiz curso de como fazer day trade, fiz curso de como operar mini índice, mini dólar. Cara, me aprofundei profundamente nesse tema e olhava para as pessoas, olhava para os influencers, para os youtubers e falava, cara, eu quero ter essa vida, o carrão que os caras têm, mano. Os caras têm tudo e eu era ludibriado por isso. Eu achava que conquistar essa liberdade era fácil no day trade. Mas foi aí que eu caí do cavalo. Eu perdi todo o dinheiro que eu tinha alavancando em mini índice e mini dólar. Cara, quando isso aconteceu, doeu tanto na minha vida, doeu tanto, eu fiquei tão mal que eu falei, meu, realmente acho que investimento não é comigo. Até então eu achava que isso era investimento, né? Então falei, cara, não é comigo, acho que eu vou realmente trabalhar, juntar meu dinheiro suado ali, guardar um pouquinho todo mês e talvez conseguir essa liberdade depois de 30 anos. Mas daí, de novo, né? Como eu sempre fui uma pessoa que buscava as coisas e quando você busca as coisas na internet, você acha. O que você procura, você acha, né? Aí eu comecei a ver sobre análise fundamentalista, falei, caramba, análise fundamentalista, né? E você estudar os fundamentos, o que é isso? Daí eu comecei a ir atrás, comecei a entender o que era análise fundamentalista, o que era fazer essa análise, comecei a entender o que era um balanço, o que era um demonstrativo de resultado e comecei a aplicar isso e montar uma carteira no mercado tradicional. E eu falei, cara, que da hora, isso que é investir no longo prazo. É você montar uma carteira que seja uma carteira sólida, pensando lá na frente, pensando no futuro, pô, da hora demais. Só que nesse meio tempo que eu estava estudando sobre o mercado financeiro, me aprofundando cada vez mais, eu comecei a pensar em outras coisas. Por quê? Eu estava um dia navegando no meu Instagram e começou a aparecer sobre criptomoedas. Aí eu olhei para aquilo e falei, mano, criptomoedas? Meu, o cara ganhou 5.000% em 3 meses. Um outro cara multiplicou em 10 vezes o patrimônio dele em 5 dias. Eu fiquei, cara, como assim? Eu aqui, estudando fundamento, eu tentando entender e conseguir montar uma carteira que me gerasse 20% ao ano e o cara tá me falando que consegue 5.000%? O cara consegue multiplicar em 10 vezes o patrimônio dele em questão de mês? Eu falei, não, pera aí, tem alguma coisa errada, preciso entender esse mercado, preciso começar a ver, começar a entender melhor a volatilidade. Aí o que eu fiz? Comecei a acompanhar o mercado, falei, meu, vamos ver como é que funciona esse mercado? Aí eu comecei a acompanhar e, detalhe, né, eu já tinha feito cursos de análise técnica, já sabia operar um pouquinho, então eu comecei a olhar e falei, caramba, mano, talvez seja uma oportunidade eu usar os conhecimentos que eu tinha lá na frente, lá atrás de análise técnica, e usar aqui, usar nesse mercado de cripto. Aí eu comecei a fazer trade, comecei a entrar em salas de sinais, comecei a seguir influencers aí de Dubai, entendedores entenderão aí o que eu estou querendo dizer, mas comecei a seguir essas pessoas que prometiam ganhos, que prometiam uma rentabilidade, e nessa eu me ludibriei de novo. Por quê? Porque eu comecei a perder. Eu comecei a perder dinheiro e falei, meu Deus, cara, não acredito.
eu tô de novo caindo na tentação de dinheiro fácil. Não acredito, cara, que eu tô fazendo isso. Eu não acredito que eu tô caindo nessa tentação. Mas como eu já tinha caído do cavalo uma vez, já tinha quebrado no mercado futuro lá atrás, eu falei assim, peraí, se no mercado tradicional existe um jeito de você investir de maneira sólida, criando uma carteira fundamentada, talvez no mercado de cripto também tenha. Aí nessa eu falei, vamos estudar os fundamentos? Vamos começar a me aprofundar nisso? Aí eu comecei a estudar Bitcoin, comecei a estudar Ethereum, comecei a estudar blockchain, e a cada dia que passava eu começava a estudar mais, mais eu me aprofundava, mais eu começava a gostar e mais eu começava a entender o porquê que o Bitcoin, por exemplo, pode se tornar o próximo ouro, o ouro digital. Por que o Ethereum, a Ether, pode ser o petróleo digital? Por que a blockchain ela pode revolucionar tanto a tecnologia, tanto o nosso futuro? Eu comecei a me apaixonar por esse mercado e cada vez mais que eu estudava, mais eu começava a entender que tanto o mercado de tradicional quanto o mercado de cripto, o melhor jeito de investir é você investir pensando no longo prazo. Não existe coisa melhor do que você estruturar uma carteira pensando lá na frente, do que você ficar tentando achar topos e fundos, ficar tentando achar quando que é a melhor hora de entrada e a melhor hora de saída. Então, depois que eu comecei a montar a minha carteira, comecei a ter resultado, as pessoas da minha volta, os meus amigos, conhecidos, começaram a perceber. Falaram, cara, como assim você está ganhando dinheiro com cripto? Monta uma carteira para mim, me ensina a investir, cara. Como é que você faz para ganhar esse dinheiro? E naquela época, como eu estava começando, eu não tinha essa segurança. Eu olhei e falei assim, cara, eu mal consigo cuidar do meu dinheiro. Como é que eu vou tomar conta do dinheiro do outro? Como é que eu vou ensinar outra pessoa a investir se eu estou aprendendo? Então isso foi mais um dos motivos que eu comecei a me aprofundar ainda mais nesse mercado, porque eu falei, cara, tem gente que quer aprender e tem gente que está querendo que eu ajude essas pessoas, que ajude elas a montar uma carteira. Então eu vi aí como uma oportunidade. Eu sempre gostei de ensinar. Eu sempre fui uma pessoa que, eu chegava, tem uma matéria X, eu gostava de apresentar essa matéria, apresentações na aula, na escola, na época que eu era da escola, eu adorava fazer essas apresentações. Então, eu sempre gostei muito de ensinar e foi mais uma coisa que eu olhei e falei, vou aproveitar e vou começar a ensinar. E eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar, passava dias, noites, comecei a assinar relatórios, comecei a realmente procurar materiais de peso que, infelizmente, os materiais que encontramos hoje de qualidade são a maioria americanos. Então o inglês, graças a Deus eu sei ler inglês, então eu fui me aprofundando, fui tentando entender como que era a dinâmica do mercado e hoje eu consegui chegar onde eu cheguei montando uma carteira sólida e que seja lucrativa no longo prazo. Pensando nos fundamentos, pensando em como que essa aplicação ela pode impactar no mundo, não só das criptomoedas, mas no mundo como um todo. Então, sabendo de tudo isso, sabendo de como que funciona a dinâmica do mercado, eu montei essa carteira e comecei a ensinar as pessoas. Comecei a ensinar as pessoas a montar uma carteira aqui estruturada, falando, pessoal, pensa no longo prazo, pensa nisso, pensa aquilo, e começaram também a ter resultado. Isso começou a me dar muita felicidade. Falei, cara, o que eu estou ensinando está impactando as pessoas. Que da hora, cara. E isso me deu mais força para estudar, e hoje eu estou aqui para vocês, junto com vocês, para ensinar principalmente sobre montagem de carteira voltada para montar uma tese de investimento bem formada, balanceamento de carteira e rebalanceamento e gerenciamento. Então hoje eu vou englobar essas 3 áreas para que vocês entendam de maneira bem simples e bem fácil e conseguir aplicar isso no dia a dia, conseguir aplicar isso nos investimentos que vocês vão fazer. Mas antes de começar, um disclaimer. Eu não estou aqui, mais uma vez, tá? Para mostrar para vocês um criptoativo que vai valorizar 10.000%. Eu não estou aqui para falar sobre uma NFT que tem um potencial de multiplicar em 100 vezes. Muito pelo contrário. Eu estou aqui para fundamentar o pensamento de vocês e que vocês consigam levar isso para frente. Então, vamos lá. Como que você vai montar essa carteira sólida? Começando primeiro com a montagem da sua tese de investimento. Mas o que é essa tese de investimento? O que é você montar essa tese para começar a investir? A tese de investimento é um argumento que você vai utilizar para fundamentar a sua escolha e conseguir montar um portfólio que seja seguro mesmo em momentos de baixa. Ou seja, que você consiga controlar a volatilidade da sua carteira gerenciando o seu portfólio.
E a primeira coisa que você deve fazer para montar essa tese de investimento é seguir uma linha de raciocínio. E eu gosto de seguir uma linha de raciocínio, isso aí não é para todo mundo, tá? Muita gente tem o seu jeito de investir, mas eu gosto de seguir a análise top-down, né? E antes de começar a falar sobre o que é essa análise top-down, eu quero ensinar para vocês como que vocês vão criar essa tese de investimento. Vocês vão pensar basicamente em 3 pontos essenciais. Primeiro, é definir essa estratégia de análise, que é o que eu falei, é fazer com que você tenha um fluxo de análise fundamentalista, ou seja, para que você tenha uma linha de raciocínio para falar, ó, eu vou começar a pensar assim e vou finalizar assim. E depois disso, eu vou escolher se esse token entra ou não na minha carteira. Segundo ponto, é você definir o objetivo da sua carteira. E quando eu digo objetivo, é você ter um índice de referência. Então, por exemplo, vamos pegar uma carteira que você usa o índice Bitcoin como referência. Se você está perdendo para o Bitcoin ao longo do tempo, cara, sinceramente, por que você está se expondo? Por que você está diversificando dessa maneira? Seria muito melhor você pegar tudo que você tem em moeda XYZW e colocar tudo em Bitcoin. Porque o Bitcoin está performando melhor do que a sua carteira. E em terceiro ponto é você definir o prazo do seu investimento. Quase ninguém fala sobre isso. Quase ninguém fala sobre montar uma carteira com um prazo determinado. Todo mundo fala, é hold para sempre, é segura para sempre que é lua, é não sei o que. Não, pessoal, vocês têm que ter uma estratégia bem formada. Porque se vocês não têm estratégia, vocês vão errar. E quando vocês não seguem essa estratégia, eu tenho isso como experiência. Quando vocês não seguem essa estratégia, vocês não vão conseguir ser lucrativos e ter uma carteira sólida no longo prazo. Então, partindo para a definição da estratégia de análise, que eu falei, né, da análise top-down, como que vocês vão fundamentar, como que vocês vão começar a sua análise? Primeiramente, vocês têm que pensar no cenário macro. É essencial, na verdade eu estou muito feliz que eu estou fazendo essa live, né, essa aula, na verdade, em um momento em que o mercado está derretendo. Por quê? Porque é nessas horas que a gente realmente testa nossas convicções, que a gente testa a nossa tese de investimento, que a gente testa por que você está exposto nesse mercado. Então, o que é esse cenário macroeconômico? É como a taxa básica de juros vai afetar os seus investimentos, como é que está a relação política, como é que está a relação entre Rússia e Ucrânia, por exemplo, nessa guerra que a gente está vivendo hoje, como é que está o preço das commodities, como é que está o preço do dólar em relação à cesta de moedas globais. Tudo isso são coisas que impactam profundamente o mercado de renda variável. E vamos dizer aqui, né, que o mercado de cripto faz parte do mercado de renda variável. Então, qualquer oscilação que não favoreça o mercado de renda variável vai fazer com que o mercado de cripto, o mercado de renda variável corrija e o mercado de cripto corrija ainda mais, porque é um mercado extremamente volátil. E as pessoas, muitos, estão dentro desse mercado apenas para especulação. Então, se o mercado tradicional está corrigindo, o mercado de cripto vai corrigir muito mais. Se o mercado tradicional ele está subindo, o mercado de cripto vai subir muito mais. Então, são nesses momentos de alta volatilidade em que você tem que detectar a distoância entre preço e valor. Eu gosto muito de falar sobre isso, né, sobre preço e valor, porque vocês sempre precisam analisar a situação que a gente está agora. Em que momento a gente está? A gente está no momento em que o preço está descontado em relação ao valor? Ou o preço está acima do valor que ele tem? São momentos, né, que você vai saber identificar conforme você vai ganhando experiência nesse mercado. Mas eu estou aqui para ajudar vocês e vou mostrar para vocês aqui ao longo da aula de hoje como que vocês vão detectar esses pontos, como que saber se é um momento bom ou não de compra. Mas seguindo nosso escopo de avaliação, depois do cenário macroeconômico, nós temos aqui a análise de setores. Análise de setores é basicamente você pensar quais são os setores que existem hoje no mercado de cripto. Você tem DeFi, você tem metaverso, você tem Web3, você tem blockchain, né, de infraestrutura, você tem meios de pagamento e soluções de segunda camada. Cada setor corresponde a uma parte importante do mercado de cripto e cada setor possui ativos que compõem esse setor. Então, às vezes, né, você tá lá e fala, o token AVE ou o token UNI, o que eles são? Da onde que eles vêm? Primeira coisa que vocês têm que pensar é, bom, quando eu estou falando de Uniswap,
ela é uma exchange descentralizada. Se ela é uma exchange descentralizada, ela é um subsetor de um setor de DeFi. Então você consegue setorizar o mercado de criptoativos e quanto mais você aprender o mercado, mais você vai entender que os racionais por trás desses setores, eles mudam dependendo do setor que você está avaliando. Alguma coisa acontece no mercado que o metaverso acaba valorizando mais. Por exemplo, quando o Facebook mudou o nome para Meta, todos os ativos relacionados ao metaverso subiram, mas não todos os ativos criptográficos, não foram todos os tokens que subiram, mas sim tokens relacionados ao metaverso. Então, são essas coisas que vocês precisam ficar ligeiros para saber qual que é o racional por trás, o que faz um token valorizar ou não. E para isso, saber sobre os setores é essencial. Esses dois primeiros tópicos que eu falei para vocês, eu gosto de chamar de cenário macro. Tá? Além, lógico, né, você tem um cenário macroeconômico no primeiro, mas você estudar os setores e entender os setores é você entender o contexto de criptoativos como um todo. Depois que você entende esse contexto como um todo, aí sim você vai para o cenário micro. O que eu quero dizer com cenário micro? É você analisar o protocolo. Então você vai analisar o mercado, qual que é a concorrência desse token aqui que eu tenho. Qual que é a concorrência externa, qual que é a concorrência do mercado tradicional e do mercado, né, interno, ou seja, do mercado dos próprios criptoativos. Vamos usar a Uniswap como referência. A Uniswap ela é uma exchange descentralizada. Ela tem como concorrência as exchanges centralizadas, ou seja, Binance, Kraken, até então, né, que são centralizadas, elas possuem essa característica de centralização e a Uniswap ela tem essa característica de descentralização. Só que quais são os concorrentes da Uniswap? A gente tem SushiSwap, a gente tem Serum, a gente tem outros projetos aí que competem diretamente com a Uniswap. E quando você começa a entender esses racionais e começa a ver, pô, ele tem uma competição X, ele tem uma competição Y, ele consegue agregar mais valor do que a solução X, consegue agregar mais valor do que a solução Y, você começa a ranquear esses setores, você começa a ranquear esses ativos e começa a saber qual ativo é melhor na sua carteira do que o outro. Depois que você analisou esse mercado, você viu concorrência, você vai analisar o protocolo como um todo. Quando eu digo analisar o protocolo, eu acho que esse é o momento mais importante, tá? Prestem bastante atenção. Quando você diz análise de protocolo, é você entender estritamente muito bem como que funciona a economia do token. Ou seja, como que esse token está capturando valor para todo esse ecossistema que ele está criando. Porque muitas vezes, né, vocês vão encontrar projetos muito bons. Você lê e fala assim, cara, esse projeto é muito bom. Mas quando você vai ver a economia do token, o tokenomics que a gente chama, e você lê o tokenomics, e você vê realmente esse tokenomics na prática, você vê que esse token, ele captura quase nada desse valor do protocolo. Então, às vezes, por mais que o protocolo ele tenha aí uma função muito importante nesse mercado, o token ele não consegue capturar esse valor. Então, esse tipo de coisa você vai adquirindo conforme você vai entendendo as dinâmicas do mercado. Próximo passo, importantíssimo também, é analisar o roadmap. Roadmap é o caminho que esse token vai traçar, que os desenvolvedores, os criadores do token, eles vão determinar qual que será o caminho dele, né? Então, o que eles vão fazer nesse primeiro quarto, no segundo quarto, no terceiro, no quarto? Quais são os projetos para daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 4 anos? Então, esse tipo de coisa é muito bom você saber acompanhar, porque dependendo, a equipe não está conseguindo cumprir com o roadmap. Né? Eu tenho um exemplo claro aqui, desculpa aí para os amantes de Cardano, mas vou ter que falar. Mas Cardano, infelizmente, ele perdeu o timing. Né? Ele não conseguiu entregar o que o roadmap estava propondo a entrega. Então, são esses tipos de coisas que você vai precisar analisar, né, na hora de você escolher um token. Depois, você vai analisar os desenvolvedores. Então, quem está por trás desse token? Quem que está criando esse protocolo? Será que ele tem, né, um histórico bom? Será que ele tem um histórico ruim? Ele participou de algum projeto que talvez não seja um projeto bom? Existe bastante desenvolvedor desenvolvendo e atuando dentro desse ecossistema? Existe uma frase muito famosa que a gente chama Follow the Devs, ou seja, siga os desenvolvedores. Onde tem mais desenvolvedores atuando, onde tem maior quantidade de desenvolvedores ativos, esse ativo não é que você vai
comprar esse ativo só por causa disso, mas ele está mais propenso a ter mais sucesso do que outros. Depois, não mais importante, você vai analisar o risco, você vai ver qual que é o risco que você tem ao entrar nesse protocolo. Né? Existe um risco externo, ou seja, dos competidores que estão ao redor dele. Vamos usar Ethereum, por exemplo. Né? A gente tem a competição, a Solana, Avalanche, a gente tem Polkadot. Tudo bem que Polkadot não chega a ser um competidor, mas a gente tem Avalanche, a gente tem Solana, Tron, Phantom, vários outros protocolos de infraestrutura que estão competindo para ver se realmente eles vão ser melhores ou não do que a Ethereum. E a gente também tem o risco interno, o risco do próprio protocolo, do protocolo não seguir roadmap, do protocolo ter aí uma diminuição de desenvolvedores, do protocolo não conseguir cumprir com o que estava escrito no white paper, do protocolo não conseguir ter um token que capture o valor e isso ter uma fuga de investidores. Então, são todas essas coisas que você vai precisar analisar antes de tomar uma decisão se vocês vão ou não comprar um token. Então, parece que foi muita informação, né? Meu, como, pera, muita informação, dá uma segurada, mas o que eu quero que vocês entendam hoje é que para você tomar uma decisão de compra ou venda, vocês precisam saber analisar. Não é simplesmente você chegar e falar, pô, eu vou seguir a recomendação de um analista X, vou seguir a recomendação do meu amigo, vou seguir a recomendação da sala de sinais. Isso não existe. Vocês precisam seguir uma linha de raciocínio para que vocês consigam montar uma carteira sólida. Mas vamos lá, resumindo a obra, vocês precisam pensar basicamente em 3 coisas. Primeira coisa, qual que é a qualidade de governança? Ou seja, quem são os meus sócios? Quem que está junto comigo nessa? Quem que são os desenvolvedores? Segundo ponto, o tokenomics, né, que eu falei para vocês, muito importante vocês saberem sobre isso. Qual que é, né, o tokenomics? O que ele tá, como que esse token está remunerando os holders? Como que esse token está capturando valor? Como que esse token funciona? Quantos por cento está indo para os desenvolvedores? Quantos por cento está indo para os early adopters? Quanto que está no mercado? Tudo isso você precisa entender muito bem antes de tomar uma decisão. E por último, a dinâmica competitiva. Quão bom é o ativo que você tem, que você está investindo? Ele realmente está subvalorizado? Então vamos usar a Ethereum como exemplo. A Ethereum tem vários competidores, a gente tem Solana, igual eu estava falando antes, Avalanche, Phantom, mas será que ela é realmente melhor do que os outros? O que ela tem que os outros não têm? E sabendo disso, ela ainda está subvalorizada? Será que ela ainda tem mais potencial do que ela tem hoje? Essas são as coisas que vocês precisam pensar muito bem antes de tomar uma decisão. E agora, eu falei sobre como você vai criar uma tese de investimento. Vocês também agora precisam saber gerenciar e rebalancear a sua carteira. E quando eu falo sobre gerenciar, quais são os objetivos que você vai ter na hora de gerenciar? Primeiro, reduzir quedas. Então a gente está vivendo esse momento de bear market, a gente está vendo esse mercado corrigindo sem parar. Se você estiver exposto em shitcoins, Dogecoin, Shiba, cara, você com certeza está perdendo uma grana preta. Por quê? Porque você não está pensando na alocação do seu portfólio. Então você tem que primeiro fazer com que a sua carteira seja uma carteira defensiva. Você tem que reduzir suas quedas. Para isso você tem que ter caixas para momentos oportunos como esse. Mais para frente eu vou falar sobre caixa, eu vou falar sobre alocação, mas pensem sempre nisso. Cash is king, né? Ou seja, você ter dinheiro na mão é muito importante nesse mercado. Você sempre precisa ter caixa para conseguir aportar nesses momentos de queda. Segundo ponto, vencer o benchmark no longo prazo. Lembra que eu falei que vocês precisam ter um índice de referência? Exatamente isso. Vocês precisam vencer esse índice ao longo prazo. Se você está perdendo eles, cara, tira desses tokens, coloca no Bitcoin, coloca no Ether, que é muito mais seguro, muito melhor do que você ficar arriscando e tá tomando pau ao longo do tempo. E em terceiro, é focar em renda passiva em cripto. Renda passiva em cripto é o santo graal, pessoal. Muitos aqui eu acho que não sabem o que é DeFi, querem aprender mais sobre, calma, vai ter conteúdo sobre isso,
mas eu quero que vocês foquem em renda passiva. Assim como no mercado tradicional, quando você vai investir e montar uma carteira estruturada, você foca em fundos imobiliários, por exemplo, que estão te pagando dividendos, no mercado de cripto você consegue fazer a mesma coisa, só que melhor, você consegue receber em dólar. Você consegue receber em dólar e diariamente algum dinheiro vai pingar na sua carteira com liquidez imediata. Tem coisa melhor do que isso? Tem coisa mais bem feita do que as finanças descentralizadas? Então foquem nisso, foquem em rentabilizar sua carteira de maneira indireta, que você montar uma carteira que ela te traga renda mesmo em momentos de queda como a gente está vivendo agora. Então, como que é uma montagem de portfólio que eu julgo que depois desses anos que eu tive de experiência, a melhor estrutura de carteira? Se vocês quiserem tirar uma foto disso, fiquem à vontade, mas não se preocupem também que essa live vai ficar gravada para vocês reassistirem, mas como que é a estrutura dessa carteira que para mim é a melhor de todas? Primeira coisa, 60% dos seus ativos, eles precisam estar em ativos fortes. Quando eu digo ativos fortes, são aqueles ativos que passaram aquele seu escopo de avaliação, de análise top-down. Então você analisou o cenário macro, você analisou os setores e depois você conseguiu analisar todos os micro, né, o cenário micro de roadmap, de desenvolvedores, de liquidez, de risco, de todas aquelas características que eu falei nos slides anteriores. Então, 60% da sua carteira ele tem que estar focado nesses ativos que você considera como ativos bons. 20% do seu ativo precisa estar em caixa. Eu vou explicar para que você vai usar esse caixa, tá? 15% você vai deixar em renda passiva e apenas 5% você vai deixar para gemas. E quando eu digo gemas, são aqueles ativos que você vê muito potencial, mas você não vê muito clareza no roadmap, mas você vê que os VCs, né, as Venture Capitals, estão investindo pesadamente nesse ativo, estão de olho nesse ativo, pessoas famosas aí, né, do mercado cripto estão falando desse ativo, não que você esteja seguindo recomendação de investimento, pelo amor de Deus, mas você leu o white paper, você entendeu o projeto e falou assim, cara, eles estão ainda no estágio inicial, talvez seja bom eu colocar uma parte do meu patrimônio para apostar, para eu colocar esse dinheiro para, se caso eu perder, eu não sinta tanto na minha carteira. O que eu vejo muita gente, né, quando eu presto minha consultoria, quando eu ensino pessoas a montar uma carteira, é que elas acabam alocando grande parte do patrimônio delas nesses ativos que elas mal sabem o que é, que elas nunca avaliaram, que elas nem sabem o que é um tokenomics, que elas nunca chegaram a ler o white paper. Então tomem muito cuidado para esses ativos que as pessoas estão chamando de ativos lua, né? Nossa, esse ativo vai bater R$ 200 até o final desse mês. Cara, baseado no quê? Você tem bola de cristal? Né? Então assim, não foque em retornos fáceis e garantidos. Foque em estudar e montar essa carteira bem estruturada. Agora, depois que vocês entenderam como que funciona a montagem de carteira, né, porcentagem por porcentagem, vocês também precisam saber como que vão fazer os aportes. Aí muita gente se confunde, né? Ah, ok, mas espera aí, os aportes eu vou usar o caixa para aportar? Não, calma aí, você vai entender. Quando você, vamos supor, né, que você tem uma carteira de cripto X. E você trabalha, você ganha seu dinheiro e todo mês você quer investir um dinheiro em cripto. Mas às vezes tudo bem, não dá todo mês, mas uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses. O importante é você estabelecer planos de aportes constantes. O que faz um investimento dar certo não é um investimento que você acertou que vai te deixar milionário, mas a constância de você conseguir seguir a porcentagem que você separou para investimento e conseguir aportar elas mensalmente, trimestralmente, do jeito que você analisar. Então, se você tiver R$ 100 para investir, você vai pegar esses R$ 100 e dividir do jeito que eu dividi na carteira acima. Então, 60% vai para ativos fortes, 20% para caixa, 15% vai para renda passiva e 5% vai para gemas. E dessa maneira você vai brincando. Mas como que você vai fazer esses aportes? Né? Existem duas maneiras de você aportar, tanto, não estou falando só de cripto, tá pessoal? Mas existem duas maneiras de você fazer os aportes para os seus investimentos. Primeiro é o Dollar Cost Averaging, ou seja, é o preço médio dolarizado.
É você fazer aportes mensais, semanais, diários, trimestrais, não importa a periodicidade, mas você vai sempre aportar a mesma quantidade nesses dias que você pré-determinou. Não importa se o mercado estiver caindo, se o mercado estiver subindo. Essa estratégia é a melhor estratégia para você que não tem tempo de acompanhar o mercado todo dia, não tem como você ficar vendo o mercado, se o mercado está subindo, está descendo. Você só preocupa em fazer esses aportes recorrentes nos períodos que você pré-determinar. Mas, de novo, vocês precisam respeitar esse período que vocês criaram. Porque vocês, mais uma vez, não é uma tacada que vai fazer vocês terem a liberdade financeira, mas sim a recorrência, que você conseguir seguir o seu plano, a sua estrutura que você pré-estabeleceu. Então, você tem aí a Dollar Cost Averaging e o segundo é o Value Averaging. Eu particularmente faço isso, mas se você está começando no mercado agora, eu sugiro que você comece pelo Dollar Cost Averaging, tá? Mas o Value Averaging é você também ter tempos, né, pré-determinados para aportes, mas a quantidade que você vai aportar vai mudar dependendo do cenário que a gente está vivendo. Por exemplo, se todo mês eu aporto R$100 e a gente está no momento em que o mercado está caindo, eu vou aportar esses R$100. Agora, se eu estou vivendo um momento em que o mercado está em alta, eu não vou pegar e aportar esses R$100. Por quê? Porque não faz sentido eu comprar enquanto o mercado estiver subindo, né? Vamos lá, eu sempre falo sobre isso, sobre o índice de medo e ganância. Qual que é o melhor indicador para você saber qual momento de mercado a gente está? É usando o índice de medo e ganância. É você saber se o mercado ele está com medo ou se o mercado ele está totalmente ganancioso e querendo comprar. Se o mercado estiver ganancioso, você aporta menos. Se o mercado estiver com medo, você aporta mais. Essa é uma das melhores estratégias, na minha opinião, porque você consegue fazer preços médios melhores. Você consegue comprar mais na queda e comprar menos na alta. Então, se você já tem uma experiência, eu sugiro que você use essa estratégia acompanhando o índice de medo e ganância do Bitcoin. E por que do Bitcoin? Vamos lá. O Bitcoin é o ativo mais valioso, é o ativo que está lá em primeiro, né, no CoinMarketCap de capitalização de mercado, no CoinGecko, enfim. Ele é o ativo mais influente desse mercado. E, por enquanto, os ativos eles acompanham a valorização e a desvalorização do Bitcoin. Tá? Não é regra, mas 99,9% das vezes isso acontece. Então, se você vê que o índice de medo e ganância do Bitcoin ele está com medo, né, as pessoas estão precificando e estão com medo, você aporta mais. Se ele está precificando, se ele está no momento de ganância, você vai aportar menos. Simples, mas na prática não é tão simples assim. Né? Por isso que se você está começando, foque no Dollar Cost Averaging de aportes mensais ou semestrais recorrentes. Beleza? Aqui é só um exemplo para vocês, mostrar como que funciona o Dollar Cost Averaging e o Value Averaging. Mas como vocês podem ver, né, no Dollar Cost Averaging você vai colocar o valor sempre igual, então $1.000, $1.000, $1.000 e $1.000. E no Value Averaging você vê que no Shares Purchased, né, o quanto que você está comprando, você vai estar comprando 1.000, depois 2.000, depois 3.000, depois 4.000. Então são quantidades que você vai estar comprando diferentemente do Dollar Cost Averaging, que você vai seguir uma mesma estrutura, uma mesma frequência de compras, tá? Mas agora, né, e aqueles 15% que eu falei do caixa? Porque se os aportes eles estão vindo do meu trabalho, eu estou realmente disposto a colocar, né, uma parte do meu dinheiro que eu ganho para as criptomoedas, separado isso mensalmente, e o caixa, o que eu vou fazer com ele? Caixa é para você usar em momentos como o que a gente está vivendo agora. Por isso que eu estou muito feliz que essa live eu estou fazendo nesse momento de queda, porque você consegue ver que as pessoas ficam com medo, cara. Elas vêm e falam assim, meu, eu não vou comprar agora, o mercado está em queda e agora, desabando. Meu, é nessas horas que vocês precisam aproveitar e comprar os ativos que estão com preço abaixo do valor delas. Vocês não podem ter medo, mas para vocês não terem medo, vocês precisam ter seguido essa estrutura de análise.
Porque se vocês não seguem uma estrutura bem informada, se vocês não sabem os fundamentos, se vocês não sabem o porquê que vocês estão investindo, certamente em momentos de queda vocês vão alfaçar, ou seja, vocês vão soltar os criptoativos, vão falar assim, cara, esse mercado não é para mim, estou perdendo dinheiro. Depois, assim que você vende, o mercado vai voltar a subir. Isso acontece com frequência para as pessoas que vendem na baixa, tá? Então, pensem no oposto. Eu sei que é difícil. Às vezes, cara, pensar no oposto do tipo, tá todo mundo vendendo e você vai comprar, que loucura. Mas isso é a estratégia para você ter sucesso no longo prazo. É você aproveitar momentos de comprem aos sons de trovões e vendam aos sons de violino. E agora um ponto muito importante. Então, quando que eu vou vender o ativo? Se não é para vender na baixa, o que eu vou fazer então? Bom, existem 3 momentos que você vai vender seu ativo. Primeiro, o ativo ele seguiu de acordo com a sua tese de investimento que você criou e cumpriu o dever que você exerceu nele. Ou seja, falei, vou investir nesse ativo por 5 anos. E bateu esses 5 anos, cara, se você pré-estabeleceu na sua análise que você vai vender ele depois de 5 anos, beleza, pode vender. Segundo ponto, o ativo ele foge do padrão. Isso acontece às vezes, né? Vide ApeCoin. A gente teve aí uma valorização bizarra da ApeCoin por conta aí dos rumores, na verdade isso se consolidou realmente, mas antes eram rumores de que as terras do metaverso do Bored Ape seriam vendidos com ApeCoins. Isso fez com que o mercado realmente precificasse ele muito acima do valor dele. Não que ele não tenha valor, de novo pessoal, mas naquele momento o preço atribuído para o token estava muito acima do normal. Então, para que você vá tirando o risco e pegando esse dinheiro para você, você vai vendendo e deixando dolarizado, vendendo e deixando dolarizado, para que você tenha caixa, para que quando ele caia, você tenha dinheiro para aportar. E o terceiro, esse é um dos motivos também que vocês sempre precisam ficar de olho, que é se o ativo ele mudou alguma coisa na governança, ele não está mais conseguindo capturar valor, ele não está cumprindo o roadmap. A comunidade está insatisfeita e os desenvolvedores estão saindo do projeto. Pessoal, isso aí é um sinal alerta, alerta. Tem alguma coisa de errado com esse ativo. Então, não que você, meu Deus do céu, eu vou vender tudo só porque o Key está falando isso. Não, calma. Vocês precisam analisar. Realmente é um food, né? As pessoas estão saindo porque estão com medo mesmo, ou se realmente é algo fundamentado e não faz mais sentido você segurar. Se realmente, na sua análise, na sua concepção, você não está conseguindo dormir à noite por causa disso, eu aconselho você a vender e deixar em caixa, mesmo que você esteja com prejuízo, tá bom? E por último, mas não menos importante, é o rebalanceamento. Muita gente tem dúvida no rebalanceamento. Aí vai, né, pessoal, mais uma vez, das pessoas que dizem que vocês precisam comprar e esquecer. Compra e esquece, compra e esquece. Não, não é bem assim que funciona. Vocês precisam ter na cabeça de vocês um dia, não precisa ser mensal. Eu não gosto de fazer rebalanceamentos mensais, eu gosto de trimestrais, tá bom? 3 meses, porque o mercado de cripto, como ele é muito volátil, movimenta muito, eu gosto de olhar para minha carteira, tirar uma foto dela a cada 3 meses. E se no mês que eu for tirar foto, no dia que eu vou fazer o rebalanceamento, a porcentagem que eu pré-estabeleci ali, lembra? 60% ativos fortes, 15% de renda passiva, 20% caixa, ele não tiver naquela estrutura, se você, por exemplo, tiver no mercado de alta e esses 60% de ativos fortes acabam ficando 80%, o que você vai fazer? Você vai vender para que a carteira volte para o equilíbrio que você pré-estabeleceu antes. Por que isso é importante? Porque isso vai fazer com que você mantenha capital. Isso vai fazer com que você reduza as quedas. Lembra lá no começo quando eu estava falando sobre os objetivos de você fazer um bom gerenciamento de carteira? É exatamente isso. É você ter na cabeça de vocês que vão ter momentos de euforia e momentos de medo. Momentos de euforia você vai vender os ativos que você tem e deixar de caixa, e momentos de queda você vai aproveitar o caixa que você tem para reaportar nos ativos e assim fazer com que a sua carteira gire e você vá criando riqueza ao longo do tempo. Mas pessoal, basicamente quando você vai pensar em montagem de carteira, eu tentei ser o mais breve, o mais simples possível na explicação, né, para vocês montarem uma carteira. Mas onde que vocês vão achar informações de qualidade?
né? Acho que isso é uma informação de ouro. Eu demorei muito para conseguir achar esses pontos aqui, esses sites, esses research, essas newsletters aqui, mas, cara, eu fiz um bem bolado e trouxe para vocês. Então, quais são as métricas que vocês precisam avaliar para conseguir ter sucesso nesse mercado? Primeiro, que eu estava falando, o principal, o que eu mais gosto de usar para ver o quanto que o mercado está precificando o ativo, é o índice de medo e ganância. Tá? Índice de medo e ganância, como eu disse para vocês, ele vai medir quanto que eu vou aportar naquele determinado dia que eu pré-estabeleci que vai ser o dia do meu aporte. Se naquele dia a pessoa está precificando, o mercado está precificando o ativo com medo, eu vou aportar mais. Se tiver mais ganancioso, eu vou aportar menos. Segundo ponto, volume de negociações, muito importante, para ver se o mercado está aquecido ou se o mercado está morno, se o mercado está esperando alguma notícia. Tanto que se vocês forem ver o volume de negociação antes, né, do Federal Reserve dos Estados Unidos lançar a taxa básica de juros, esse aumento, o mercado estava com um volume muito baixo. Porque a expectativa estava grande, a espera, os investidores estavam esperando o pronunciamento para que tomassem uma decisão de compra ou de venda. Terceiro ponto, métricas on-chain, né? Isso aqui é um pouco detalhado, mas é você estudar como que estão os movimentos dentro da blockchain. Quantos holders tem? Como é que está o número de carteiras? Está aumentando? Está diminuindo? Como é que está a taxa de mineração? A blockchain, por ser uma tecnologia 100% transparente, você consegue medir essas coisas, né? E dependendo de como essas métricas estão, você consegue saber se o mercado está aquecido ou se o mercado está desaquecido. Quarto ponto, volatilidade, muito importante, porque, cara, momentos de volatilidade alta, o preço vai subir, depois vai cair o tanto que subiu, né? Depois vai subir de novo e vai cair de novo. Então são momentos de incerteza, você precisa tomar muito cuidado para não tomar essa sanfonada, de você comprar achando que está num preço bom, mas a volatilidade está intensa. Você tem a possibilidade de perder dinheiro em uma compra errada. Quinto, né, agora falando sobre mercado futuro, não vou entrar em detalhes agora, mas Open Interest, relação de long e short, funding rates, ou seja, são métricas que você vai avaliar para ver como que as pessoas que operam o mercado futuro estão precificando o Bitcoin. Se o mercado futuro está precificando mais caro ou está precificando mais barato, se existem mais pessoas alavancadas achando que o preço vai subir ou se existem mais pessoas alavancadas achando que o preço vai descer. Isso muitas vezes determina qual sentido o mercado vai tomar, mas não é regra. Mas tem como você avaliar essas coisas para você tomar uma decisão melhor de compra ou de venda, beleza? Então, agora vamos começar nos sites que eu uso diariamente, tá? Newsletters que eu uso, research que eu leio, mas onde que eu acompanho o mercado? Bom, primeiro, Medium, Research e Reports, tá? Esses três conteúdos que eu falei, eles são conteúdos mais densos, são conteúdos que você não vai conseguir ler às vezes em 30 minutos, mas você vai ter que ter um dia inteiro aí para separar o dia, ler, tentar entender o que ele está querendo dizer. São artigos em inglês, então vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas se você quiser se aprofundar realmente nesse mercado e entender a fundo, é o melhor jeito de você estudar. Twitter, newsletters e sites de notícias são as melhores plataformas para vocês acompanharem o momento de mercado, o seu mercado, o que as pessoas estão falando, né? Quais são as últimas notícias do mercado, principalmente Twitter. Twitter é o melhor aplicativo, a melhor plataforma para vocês acompanharem o mercado. Não existe melhor, pessoal. Então usem muito o Twitter. Se vocês entrarem no meu Twitter, né, depois eu posso passar o link para vocês aqui no chat, mas se vocês pegarem quem eu sigo, cara, todas as pessoas mais influentes desse mercado para eu ficar antenado, porque os sites de notícia nada mais fazem do que pegam a notícia que está no Twitter, né, pegam o thread que está lá no Twitter e jogam para um site, Cointelegraph, por exemplo, né, outro site de notícia, CoinGecko, então assim, tem vários outros sites de notícias que pegam as informações do Twitter. E newsletters, eu recebo newsletters mensais, semanais, diárias de alguns sites que eu deixo meu e-mail que eu vou mostrar para vocês aqui mais para frente. E Discord e Reddit, que são muito bons para você acompanhar comunidade. Cara, a melhor coisa de você acompanhar comunidade e desenvolvedores é por meio de Discord e de Reddit. A maioria dos protocolos possuem Discord e Reddit, então se você gosta de um protocolo, coloca no Reddit,
e pesquisa sobre o que as pessoas estão falando, coloca no Discord, entra no grupo do protocolo e vê o que as pessoas estão falando. Então, para você visualizar quais que são os sites, vamos lá. Os sites de notícia, a gente tem CoinDesk, The Block, Decrypt, Blockworks, Twitter. De novo, pessoal, só estou listando aqui para vocês, mas isso vai ficar gravado, vocês podem pegar e anotar tudo com calma depois, tá bom? Mas só para vocês entenderem que está tudo aqui nessa aula. Como acompanhar o mercado, a comunidade, então Discord, o Reddit, o Twitter também é muito bom para você acompanhar a comunidade. As newsletters, cara, olha quantas newsletters que eu assino, que eu recebo aí diariamente, mensalmente, semanalmente. Cara, tudo isso é conteúdo que eu acabo recebendo e eu tento pegar o máximo possível e passar para vocês no meu Instagram, né? Então, basicamente, o que eu faço no meu Instagram é pegar todos esses conteúdos aí que eu recebo e compilar e mandar para vocês bem mastigado para vocês entenderem, porque ficar recebendo tudo isso no e-mail dá trabalho, mas às vezes esse é o custo, né, para você conseguir entender e você realmente se aprofundar nesse mercado. E os research e os reports que são mais densos, que são estudos realmente, a gente tem aí Arcane Research, Messari, The Block, Ark Invest, The Block Research e faltou um também, que são os research da Mercurius Crypto, cara. Eles são excelentes, eles são a primeira casa de análise aí, de análise fundamentalista, uma casa de research, vale a pena conferir, eles são excelentes no que fazem, que inclusive eles também fazem newsletters diários para mandar, que eles chamam de Minuto Cripto. Vale a pena dar uma conferida também, tá? Não tá na lista, mas entrem no site deles, entrem no Instagram deles, que eles são excelentes no que eles fazem. Os dados analíticos, então onde que você vai achar aqueles dados que eu falei para você de índice de medo e ganância, aqueles dados on-chain, aquelas métricas de mercado futuro? São The Block Data, Glassnode, Look into Bitcoin, Arcane Research, DeFi Llama, Staking Rewards. Todos esses sites são muito bons, eu acompanho eles diariamente, semanalmente, para saber como que o mercado está se comportando. Então, pessoal, basicamente é isso. Era isso que eu queria falar para vocês.